Olá, eu sou Estela Lobo, eu sou supervisora de gestão de vida escolar do Grupo de Supervisão Educacional de Centro Paula Souza e hoje nós estamos aqui para fazer o bloco 6, uma videoaula no bloco 6, sobre o regime escolar. Então vamos falar de itens do regimento referente ao regime escolar. Eu gostaria de lembrar a todos que esta videoaula ela deve ser assistida, posteriormente vocês devem fazer uma atividade não presencial e participar do encontro presencial. Lembrando a todos que a atividade não presencial deve ser feita antes da participação no encontro presencial. Conosco aqui para conversar sobre o regime escolar e o regimento está a nossa supervisora educacional de gestão pedagógica, a professora Mineres Ribeiro Cassiatore. Tudo bom? Olá, Estela, tudo bem? O regime escolar, ele compõe todos os itens relativos ao aluno dentro da sala de aula. Né? Então, o ingresso, a classificação, a reclassificação, a matrícula, o agrupamento de alunos, a transferência, a avaliação do ensino-aprendizagem, o controle de frequência, a promoção, retenção, diplomas e certificados. Os dois primeiros itens, ingresso e classificação, não houve uma alteração significativa dentro do regimento, apenas mudança, né, no número dos artigos. Mas já no capítulo 3, que trata sobre reclassificação, houve uma alteração importante. A partir do novo regimento, a reclassificação ela passa a não ocorrer mais nos módulos e séries finais. Isso quer dizer que o aluno ele tem direito a uma nova avaliação, mas ela não se chama reclassificação, pois o aluno, num módulo ou série final, não pode ser reclassificado para outro módulo ou outra série. Né? Então, ele tem direito a fazer uma nova avaliação, né? E passar, então, novamente pelo conselho para ter, então, sua situação reconsiderada, se for o caso, né? As avaliações devem, principalmente, né, focar nas competências, tá? Que o aluno tenha desenvolvido no decorrer desse período. Também existem outras formas, né? Após a avaliação pode ser feita entrevista com o aluno, enfim. A reclassificação ela não é usada somente para promoção de alunos, né? Ela pode ser usada em diversos casos, como alunos que estudam em escolas estrangeiras, né? Ou alunos que não frequentavam a escola e passam a frequentar. Então, a gente deve ver todos os mecanismos para isso. Mas, no caso do aluno retido, essa foi uma modificação importante. Também não houve grande alteração na questão do agrupamento de alunos. Apenas lembrando, né, que os critérios permanecem o mesmo, quer dizer, para a divisão das salas em turmas, e que é importante que sejam considerados os aspectos pedagógicos, né, então critérios pedagógicos para essa divisão, que seja também considerado o espaço de 1,20 m por aluno na sala de aula e que nas aulas práticas é possível a divisão de classes em turmas, certo, Mineres? Certo, nós temos alguns critérios específicos da divisão de classes em turmas previstos em portaria, como, por exemplo, o número mínimo de 30 alunos, 2 ambientes didáticos para que essas aulas práticas aconteçam, mas nada impede, Estela. Tá. Bom, aí a transferência. Também não houve grande alteração, as transferências continuam, né, podendo ser recebidas a qualquer tempo, isso é uma norma legal, está na LDB. Porém, no Centro Paula Souza, nós temos a questão da existência da vaga. Então, para você receber uma transferência, continua sendo necessário que exista a vaga na unidade. No caso de mais interessados para uma única vaga, é importante estabelecer um processo classificatório. Por quê? Porque aí fica transparente a forma com que esse aluno foi transferido, né? Aí, Mineres, a gente chega na avaliação do ensino-aprendizagem, né? É importante verificar, houve alguma grande alteração dentro do regimento?
Então, Estela, nós temos os artigos 66, 68, 69, que nós vamos abordar um pouco sobre eles, mas nós tivemos mudanças não muito significativas. No entanto, é importante sempre a gente retomar alguns principais artigos. Então, o primeiro, o 66, quando nós falamos dos objetivos, né, do processo, da avaliação dos alunos, avaliação do processo de ensino-aprendizagem, nós temos que lembrar de pontos principais. O primeiro, diagnosticar. Ela tem por objetivo, então, diagnosticar as competências prévias dos alunos, as competências que foram construídas ou desenvolvidas no decorrer da série, no decorrer do módulo, e as dificuldades que o aluno apresentou no rendimento. Além de servir também como uma orientação para o corpo docente, para que ele retome suas atividades, para que ele reveja as suas metodologias, reorganize o seu trabalho e que esta avaliação também seja um fator que subsidie as decisões do conselho de classe. Já no artigo 67, ele deixa claro sobre o aproveitamento escolar. Ele deve estar pautado em 2 verificações, de rendimento e frequência. E nas decisões do conselho de classe, sempre levar em consideração as possibilidades de retenção, promoção ou reclassificação. Ótimo. No artigo 68, é o artigo que remete novamente, né, o desempenho no desenvolvimento das competências, como por meio da avaliação do rendimento e pelo estabelecimento das menções. Então, a avaliação ela deve ser sistemática, contínua, acumulativa. Os docentes devem se munir de instrumentos diversificados de avaliação, estimular no aluno, propiciar em suas aulas diferentes situações de aprendizagem, utilizar-se de aspectos qualitativos em suas avaliações e que por meio, então, de menções serão expressas essa síntese das avaliações. Essas menções serão parciais ou finais. As parciais devem subsidiar os momentos, as discussões, né, Estela? Importantíssimo, os conselhos de classe intermediário, para que se verifique, se diagnostique as dificuldades, então, apresentadas pelos alunos e, a partir daí, se estabeleçam as diretrizes e as atuações para recuperar essas dificuldades que foram, então, diagnosticadas. Da mesma forma que a síntese, que a menção, então, final é aquela que remete o desempenho global do aluno, seja no módulo ou seja na série. Temos mais um artigo sobre avaliação, o artigo 70 e o 71. O 70 reforça a questão de que todo o resultado do rendimento do aluno ele deve ser expresso, então, por uma menção. O nosso regimento prevê 4 menções, MB, B, R e AI, que estão articuladas ao desempenho desse aluno no desenvolvimento de competências, considerado como excelente, bom, regular e insatisfatório. O artigo 71, ele remete novamente. O aluno que apresentou, portanto, um rendimento insatisfatório deve-se levar em consideração e oferecer a esse aluno as atividades de recuperação contínua no momento da aula, né, Estela? E assim, é claro que essa recuperação ela deve ser pautada, então, de um diagnóstico que pode ocorrer no momento do conselho de classe intermediário, anteriormente a isso, a partir do momento que o professor detecta essa dificuldade no aluno, repensa as suas estratégias, os seus procedimentos didáticos, reorienta essa aprendizagem, utiliza-se de recursos e metodologias diversificados, de forma que esse resultado desses processos de recuperação, eles deverão integrar a síntese daquele aluno. Nós não temos uma menção, né, Estela? De recuperação. Específica de recuperação. Essas atividades devem integrar aquela síntese, a síntese final do aluno. Exatamente. Bom, o artigo que fala sobre promoção também não foi alterado. Continua valendo, né? O aluno é considerado promovido quando ele tem menções satisfatórias, que o nosso regimento expressa aí como MB, muito bom, bom e regular. E também quando ele tem frequência igual ou superior a 75%. Porém, existe o caso da progressão parcial. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Aminelis, pra gente agora? Perfeito, Stella. Então, o aluno ele será considerado, né, como se ele tem um rendimento insatisfatório, ele pode ter esse rendimento insatisfatório em até 3 componentes curriculares.
É claro que a gente excetua nisso as séries ou os módulos finais. E ele pode, então, ser até 3 componentes classificado na série ou módulo subsequente. Certo. É importante lembrar que também na questão da retenção e da frequência, o aluno que não apresentar um rendimento, uma frequência de assiduidade inferior a 75% no conjunto dos componentes, ele está considerado retido, tá? Então, o aluno que apresenta uma frequência inferior a 75%, ele encontra-se retido. Porém, é importante salientar que o conselho de classe tem o poder de reclassificar esse aluno retido, tá? Que ficou retido por frequência, quando ele apresenta rendimento satisfatório no conjunto dos componentes. Então, vamos lá. O aluno tem uma frequência inferior a 75%, mas ele apresenta rendimento satisfatório, quer dizer, menções MB, B e R, no conjunto dos componentes. Esse aluno poderá ser reclassificado pelo conselho, caso o conselho assim entenda que ele tem essa condição, tá? Isso está indicado no artigo 76 do regimento, tá? Ainda com relação à retenção, Mineres, e o rendimento, como é que fica? O rendimento, ele está relacionado lá no nosso artigo 80, onde ele deixa claro, né, que mesmo o aluno será considerado retido quanto ao rendimento quando ele apresentar menção em quais aspectos? Em mais de 3 componentes curriculares, e isso é até importante ressaltar, né, Estela, que às vezes a escola ainda apresenta alguma dúvida nesse sentido, que esses até 3 componentes curriculares, ele vale para todos os nossos cursos, né? Todos, para o ensino médio, para o integrado, para o nosso integrado, na modalidade EJA, todos os nossos cursos nós temos em até não mais do que 3 componentes, em até 3 componentes. Então, considera-se retido em mais de 3 componentes. Em até 3 componentes curriculares e que não tenha sido considerado apto, como a Estela falou, o conselho pode, né, optar por ele prosseguir ou não nos estudos. E na série ou módulo final, em qualquer um dos componentes curriculares, né, ele não pode ficar em regime de progressão parcial. Tem algumas exceções que você vai explicar mais à frente, né? Vamos tentar esclarecer aqui todas as questões do regimento, né? E uma coisa que é importante que nós colocamos, quando nós falamos em progressão parcial, remeter a necessidade do que se considerar numa progressão parcial, né? É importante retomar isso com os docentes, que a progressão parcial ela deve ser destinada para realmente quais foram as competências específicas que o aluno não desenvolveu naquele componente curricular. E não todas as competências previstas nos componentes curriculares. É sempre importante retomar esse conceito. Porque a progressão parcial, ela pode se encerrar a qualquer tempo do semestre ou do ano, assim que tenham sido cumpridas as competências, ou assim que o aluno tenha adquirido as competências que ele não adquiriu no período correto. Perfeito. Certo? E sobre reconsideração, Estela? Então, o estudante que estiver retido ou seus representantes legais, eles podem solicitar reconsideração dessa decisão, tá? À direção da escola, tá? O pedido de reconsideração, ele tem que ser protocolado na escola até 5 dias úteis, né? E a direção da escola tem um prazo de 10 dias letivos a partir da data do pedido para informar da decisão. A reconsideração, ela deve levar em conta tudo que o aluno fez durante o semestre ou do ano e, se for o caso, podem sim ser indicados avaliações posteriores, né, ao término, que possam detectar melhor quais são as competências que o aluno atingiu ou não atingiu para subsidiar as decisões do conselho de classe. Agora, tem uma alteração no regimento que é importante, que é algumas escolas já estavam fazendo, né, e a gente entendeu que isso deveria mesmo ter no regimento, que é o programa especial nos casos de retenção, quando o currículo do curso foi alterado, né, a matriz curricular foi alterada, o plano de curso, quando a escola deixa de ofertar a habilitação, né,
ou quando existe extinção daquele curso na unidade, né? Então, qual é essa possibilidade? O aluno que tiver retido nas séries ou módulos finais, né, em até 3 componentes curriculares, e tiver essa situação, o curso foi extinto na unidade aquele ano, a matriz curricular foi alterada, né, não vai ter aquele módulo ou aquela série, ele tem a possibilidade de fazer um programa especial de estudos para poder concluir essa série ou esse módulo de uma maneira ali dentro da unidade, não ter que se transferir. Então, o regimento está prevendo já que nesses 3 casos existe a possibilidade de uma progressão parcial que seja feita em regime especial de estudos. Porque você sabe, nos módulos e séries finais, a progressão parcial ela tem que ser feita na unidade, presencialmente, né? Não através de trabalhos. Então, é uma abertura que o regimento dá nesses casos específicos de extinção de curso na unidade, alteração de matriz ou ainda alteração da organização, a extinção do curso, alteração de matriz e inexistência do módulo, né? Nos casos de inexistência do módulo, né? O professor, a proposta do professor é que vai embasar essa situação, tá? Aí submetida à apreciação sempre do conselho de classe e pode acontecer a qualquer momento do período letivo da série, quer dizer, ele cumpriu ali, conseguiu alcançar e desenvolver as competências que ele não havia alcançado, ele encerra a progressão e o curso na sequência, tá? Bom, o último dos slides aqui da nossos é sobre diplomas e certificados. E não houve uma alteração no regimento significativa a respeito da emissão de diplomas e certificados. Então, nós acreditamos que aqui foram abordados os principais pontos, né, do regime escolar do regimento. Esperamos que vocês aí possam fazer a atividade não presencial e comparecer no encontro presencial. Então, agradecemos aí. Obrigada, Filminetes. Imagina, Estela.